Geração Jornal, quinta-feira, boa noite. Comunidade católica abalada com o caso do padre encontrado morto depois de 7 dias desaparecido no Ambo. Investigações continuam da parte do SIC. Falta de contentores, volume de lixo aumentou em algumas valas de drenagem em Luanda. Gás de cozinha no mercado, cenário de escassez e procura intensa continua, com a especulação de preços no mercado. Vacinação contra a poliomielite. Primeira ronda em Luanda arranca no dia 15 com a previsão de alcançar mais de 1 milhão de crianças. Presidente do Vietnã em Angola, visita de 72 horas, marcada pela assinatura de acordos que reforçam o intercâmbio em vários domínios. Girassol Jornal, quinta-feira, 7 de agosto. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Começamos hoje no Ambo com Ria. Cristã mostra-se arrasada com a morte prematura do padre Vasco Samba, de 30 anos de idade, cujo corpo foi encontrado a flutuar nesta quarta-feira no Rio Quando. A notícia abalou profundamente os fiéis católicos e a comunidade em geral na província do Ambo. Para nós é doloroso para toda pessoa que ouviu essa notícia e esperamos que o Estado de Segurança faça aquilo que deve fazer. Procurar aqueles que foram os autores e saber quais são as causas, porque um padre nunca deve ser encontrado daquela forma. Estamos muito tristes, não esperávamos isso, nós estávamos com fé que iríamos lhe encontrar com vida, estávamos a orar muito para isso, mas infelizmente o encontramos sem vida. Ordenado ao sacerdócio no dia 18 de agosto de 2024 pelo arcebispo do Ambo, Dom Zefrino Zeca Martins, o padre Vasco Samba assumiu o cargo de vigário da paróquia Imaculada Coração de Maria, onde desempenhou com zelo e dedicação a sua missão sacerdotal ao longo dos últimos meses. Nós tomamos conhecimento do óbito, tanto ontem às 12 horas, mas o padre está desaparecido desde a quinta-feira passada. Faz hoje 8 dias. Mas o desaparecimento efetivo, oficial, deu-se na sexta-feira, quando o padre teria de rezar a missa na sua comunidade paroquial, do Imaculado Coração de Maria, paróquia de São João, e não foi possível ter a missa. Tanto a missa não aconteceu, exatamente porque ele não esteve em casa. O padre Vasco Ngonguela Samba foi ordenado a 18 de agosto de 2024. Faria um ano no próximo dia 18 de agosto de 2025. Paulino Mayonde e Flora Maleng, também fiéis, descrevem o sacerdote como uma pessoa de bem, que muito fez para resgatar a fé e a moral dos cristãos. Fiquei muito chocado, mas muito mesmo. É um padre novo, um jovem que nos veio levantar a moral aqui na paróquia, porque só tínhamos um padre. Ele cresceu aqui, fez o seu seminário aqui próximo, sempre esteve conosco. Eu, como mais velho, fiquei muito chocado com esta notícia. Um sacerdote é pessoa de Deus, o sacerdote é pai de todos. Não tem distinção de família ou pessoas alheias. As exéquias do sacerdote estão marcadas para este sábado por volta das 9 horas no cemitério de São Pedro. Até lá, serão realizadas várias missas em sua homenagem na paróquia Imaculado Coração de Maria, no São João. O caso triste que deixa a sociedade profundamente chocada. Aumentou o volume de lixo acumulado em algumas das principais valas de drenagem em Luanda. Munícipes ouvidos pela Girassol nesta quinta-feira apontam para a falta de contentores como um dos fatores que está na base. O acúmulo de lixo e areia na vala de drenagem do Porto Pesqueiro é justificado pelos moradores pela ausência de contentores e coleta dos resíduos sólidos na região, tal como nos conta Antônio Francisco. Nós, como morador daquele bairro, deitamos também o próprio lixo mesmo aqui na vala, por intermédio de não tivermos uns contentores aqui próximo da nossa própria localidade para que depositemos o lixo e seja recolhido. Os munícipes atiram na vala de tudo um pouco, desde latas, pneus e eletrodomésticos. Segundo o ancião Pedro Valente, a região é assolada por várias doenças. Pousa muitas mostras aqui, a mostra levando para as casas, para onde está a fazer as comidas do que, as doenças, por isso que está sempre a piorando.
As mortes está sempre piorando. E queremos contentor de lixo. A partir da ponta até ponta não temos o contentor de lixo. Todo o lixo é botado aqui. Tudo é detido na vala. Por isso que temos esses danos das muitas doenças. Em época de chuva, Antônio Francisco explica que vivem o terror de ver as suas casas inundadas, uma vez que a vala está coberta de lixo. Estavam a fazer aqui normalmente a limpeza, mas já passa 2 ou 3 dias que montuaram este lixo, que até assim ainda não conseguiram vir recolher. O mesmo cenário encontramos no Cascal do Buraco, no município do Quilamba e na Petrangol. Por lá, conversamos com Pedro Gica e Gelson Fernandes, que apesar de possuir contentores ao lado, os munícipes depositam lixo no interior da vala. Tem pessoas que já não querem mais chegar aos contentores, deitam mesmo já ali na vala, não sei se pensam que a vala leva o lixo a algum sítio e deixam essa toda bagunça, o espaço fica cheio de lixeira, a sociedade assim não fica boa. Muitas das vezes não é vontade das pessoas jogarem na vala. É que tem tido problemas no processo da colheita. Cláudia Raul chama a atenção dos munícipes para a necessidade de separação dos resíduos sólidos de forma adequada. O lixo não faz bem para nós. Apesar de que, em algumas vezes, nós é que produzimos o lixo, mas há um contentor aqui. As pessoas têm de ter o hábito de jogar o lixo no contentor e não na vala. E o cenário de escassez de gás de cozinha continua em vários pontos de Luanda. Apesar de a Sonagás garantir que até o momento não há ruptura de estoques, a procura continua intensa e os munícipes queixam-se da especulação de preços. Várias agências de venda de gás na cidade de Luanda continuam a registrar filas enormes, fruto da dificuldade para a obtenção do gás de cozinha. Este foi o cenário que a reportagem da Girassol encontrou durante a manhã desta quinta-feira numa ronda pela cidade de Luanda. O gás está muito, mas muito difícil. Estamos aqui desde ontem. Ontem chegamos aqui lá para as 6 horas e saímos daqui lá para as 17 e não conseguimos gás. Estamos aqui hoje novamente, desde as 4 até 6 horas, já são 10 horas, não conseguimos gás. Não está a ser difícil. Há pessoas que estão a sair do Rocha, há quem está a sair da Cuca para ficar no Benfica. Então, atendendo a situação que vai haver manifestação no sábado, não sei como é que vamos ficar. Há quem já está uma semana sem gás. Então, para nós que temos criança, como para outros que dependem do gás, que é para trabalhar, está muito difícil. Eu saí de casa 5 horas e ponto. Cheguei até aqui, quase 5h30. E de manhã, das 5 horas até 6 horas, 10 horas. Já está quase para 11 horas. Ninguém mata pichou, ninguém fez nada. Até 6 horas estamos à espera do carro. E os seguranças que estão aqui dentro, quando as pessoas chegam aqui, não tem gás. Então tem que avisar, dizer que não, aqui não tem gás. Agora, nem avisa, não avisam nem nada. Chegamos aqui a esperar, dizer que não, o carro está a vir ali. O carro está a vir, até agora o carro não chega. E agora nós estamos aqui a sofrer com fome. Não sei se o que é que vamos fazer aqui. O gerente da agência de gás, adjacente às bombas dos Mirantes, disse que não sabe do porquê desta procura frenética por gás. Também não sei explicar sobre isso, não sei, também não estou entendendo nada. Nós vendemos gás todos os santos dias. Mas não sei que estão a pensar que estão sempre a vir aqui, boa de gente, parece que o gás vai faltar. Mas afinal, quando não, temos gás todos os santos dias. Todos os santos dias vendemos gás todos os santos dias. Entretanto, o diretor de operações da Sonangol Gás e Energias Renováveis, Pedro de Sá, disse que por questões de segurança, fruto dos recentes tumultos, houve uma suspensão das atividades, mas adianta que a situação estará resolvida ainda ao longo desta semana, porque o produto existe. Essa é uma situação que ocorreu e não se espera resolver num único dia. Portanto, vai levar alguns dias e nós estamos a contar esta semana ainda termos a situação resolvida. Não podemos falar que é falta de gás, porque não é, ou escassez, porque também não é. Nós temos estoques em quantidades suficientes para garantirmos a operacionalidade das nossas instalações e o fornecimento de produto aos nossos clientes por alguns dias. Forneceremos também gás sem problemas. Agora é uma questão de os clientes que vão às nossas instalações terem alguma paciência, terem calma, porque o produto existe. Portanto, o produto existe. Sobre a especulação de preços, Pedro de Sá
disse que 1.200 kwanzas é o valor oficial da botija de gás de 12 quilos. Isto equivale a 100 kwanzas o quilo de gás e que se encontrarem alguém a fornecer ou a vender o gás a preço acima deste, 1.200 kwanzas. Ora, e a Associação Nacional dos Taxistas de Angola, a ANATA, informa que não declarou a paralisação dos serviços de táxi por 6 dias, tal como tem sido veiculado nas redes sociais. A ANATA desmente estar à frente de qualquer paralisação e garante a circulação normal dos táxis. E o coordenador do projeto Cooperativa de Taxistas Comunitários de Angola, Rafael Inácio, garantiu a exclusivo à Rede Girassol que não haverá paralisação dos taxistas. Deixa-me aproveitar os vossos microfones para de viva voz apelar à sociedade a não deixarem-se levar por informações que não condiz com a verdade. Vale dizer que hoje nós, os taxistas, estamos a ser vítimas de informações de fake news, elementos que querem a todo custo manchar, ou seja, usar o nome dos taxistas para fins inconfessos. Então nós, enquanto voz autorizada para falar em nome de todos os incansados e bravos guerreiros taxistas, queremos de viva voz apelar à sociedade que nós, os taxistas, não convocamos nenhuma paralisação. Nós, os taxistas, não convocamos nenhuma greve no dia 11, acima de tudo. Estivemos ontem reunidos todos os presidentes das associações e cooperativas, quer a ANATA, quer a ATA, quer a ATL, quer a ATLA, quer as cooperativas todas. Estivemos reunidos ontem para abordar mesmo estas questões. Porém, nós, os taxistas, demarcamos-nos de todo e qualquer pronunciamento sobre a paralisação no dia 11. Ou seja, dito de outra forma, não há paralisação no dia 11, não há greve dos táxis no dia 11, os taxistas não convocaram paralisação. Aliás, nós estamos ainda a tratar diante da justiça um assunto que para nós é muito preocupante, que tem que ver com o nosso colega vice-presidente da ANATA, o Rodrigo Catimba, que está detido. As nossas atenções estão todas viradas para o nosso colega incansável guerreiro Rodrigo Catimba, e nós não estamos preocupados para convocar paralisação, para convocar marcha nenhuma. Portanto, nós desmentimos essa informação e apelamos à sociedade a estarem tranquilas, e no dia 11 não haverá paralisação. Há vídeo nas redes sociais onde nós, os presidentes das associações e cooperativas, afirmamos e reafirmamos que não convocamos nenhuma paralisação. Portanto, quer a ANATA, quer a ATA, quer a ATL, quer a ATLA, quer a cooperativa Freitas, quer as outras cooperativas, nós não convocamos nenhuma paralisação, que fique claro. A ANATA está a seguir o processo de forma milimétrica e temos a plena certeza, acreditamos na justiça angolana, que o nosso colega vai ser liberto, ou seja, vai ser solto, e brevemente estará no seio da família para gozar também daquilo que são os seus direitos, acima de tudo. Portanto, esta é a informação que queremos passar, e queremos aproveitar os vossos microfones para nos solidarizarmos com o nosso companheiro Rodrigo Catimba, sobretudo a sua família, endereçar muita coragem, muita força, acima de tudo, que os taxistas estão com ele. Viva! São as notícias no Girassol Jornal. Angola realiza as primeiras cirurgias robóticas na área de ginecologia no Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Trata-se de mais um passo histórico dado pela unidade hospitalar. A primeira fase prevê beneficiar 9 mulheres, divididas em grupos. As operações devem decorrer até domingo próximo. Estão criadas as condições para a realização das primeiras cirurgias robóticas na área de ginecologia em Angola. A iniciativa está a ser implementada no Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento e numa primeira fase vai beneficiar 9 mulheres divididas em grupos. Se observa também uma vantagem em termos de ganhos assistenciais e de prognósticos, de diminuição de risco para determinados tipos de doenças ginecológicas e que podem ter boa resolução também com a técnica de cirúrgica robótica. Segundo a diretora clínica da unidade, Francisca Kifica, a campanha vai contar com a participação de uma equipa médica multidisciplinar, nacional e internacional, liderada pelo renomado Dr. Patel, especialista de referência mundial
em cirurgia robótica. Dizer ainda que temos uma equipa multidisciplinar, médicos especialistas em ginecologia obstetrícia, a equipa que vem de fora e a equipa cá nacional, proveniente do Hospital Materno-Infantil Manuel Pedro Ansacote Menezes. Temos médicos internos, enfermeiros instrumentistas, circulantes, médicos anestesistas, quer especialistas como internos, quer dizer, de uma forma geral, temos todas as condições preparadas para então iniciar com uma nova especialidade de cirurgia robótica aqui na área de ginecologia e obstetrícia. Hoje nós vamos testemunhar uma retirada de útero por miomas. Uma paciente que tem sangramento, ela precisa muito retirar o útero, né, para que ela fique bem. Então a gente vai fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero via robótica. Nós temos evidência que esse procedimento é seguro. Todos os casos a gente sabe que tem evidência, mas os de maior complexidade são melhores. E essas pacientes, elas têm muito sangramento, elas estão fazendo transfusão sanguínea. O ideal é que as cirurgias delas não sangrem. E a gente sabe que pela robótica o sangramento é bem menor ou às vezes até inexistente. O capítulo desta quinta-feira foi marcado pela preparação das condições técnicas para a primeira cirurgia de uma das 9 mulheres alistadas. De acordo com Francisca Kifica, os preparativos técnicos e médicos foram preparados para o arranque desta nova etapa da medicina cirúrgica no país. Temos todas as condições criadas, quer do ponto de vista de insumos, de equipamentos, do pessoal que está a acompanhar. E mais de 1 milhão de crianças serão vacinadas em Luanda contra poliomielite. A primeira ronda de vacinação está prevista para os dias 15, 16 e 17 de agosto, segundo a Direção Provincial de Luanda da Saúde. Benguela, Kwanza Norte, Uambo e Bié são as províncias com casos positivos do vírus da poliomielite em humanos, um total de 19. Para a presente campanha, a província de Luanda vai contar com o apoio de mais de 11 mil pessoas, entre profissionais da saúde, voluntários e membros de associações juvenis e comunitárias. Cada bairro nós temos mobilizações ativadas. E como sabem que o SOS estamos a implementar visa intuitamente para capacitar as comissões de moradores e dessas também vamos contar muito com elas e com os agentes da própria comunidade. Para além dos agentes que já existem, a própria comunidade já está mobilizada no intuito de levarmos a mensagem a essas comunidades no âmbito da sensibilização e a vacinação das crianças. Abram as portas aos mobilizadores, aos supervisores, aos vacinadores, para que as nossas crianças venham todos a serem vacinados e aí sim estaremos a lutar, não é, para uma boa saúde das nossas crianças e da comunidade, de forma particular da província de Luanda. A coordenadora do Programa Alargado de Vacinação em Luanda avança que a meta é alcançar cerca de 1.500.000 crianças. Felizmina Neto garante estarem criadas as condições para mais um passo que visa cortar a cadeia de transmissão do vírus da polio. Luanda, portanto, pretende vacinar aproximadamente 1.506.000 crianças dos 0 a menores de 5 anos, ou seja, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A logística do material gastável já está entregue a todos os municípios, inclusive até a cada área de coordenação. A vacina será entregue na quarta-feira e que será também distribuída até a área mais baixa, que é a área de coordenação, não é? Isso para facilitar que na sexta-feira todos os brigadistas entrem para o campo às 7 horas. Porém, a coordenadora do PAV na capital do país lamenta a resistência para vacinar em algumas zonas. Para esta ronda, a inacessibilidade que preocupava, nós já não teremos por conta da nova divisão político-administrativa, que era o município da Kisama, que pertencia a Luanda, e também o Colibengo. Neste momento, nós estamos muito bem circunscritos e o que nos preocupa são as rejeições. No Quilamba Quiache existe uma localidade que é o bairro Rasta, onde maioritariamente os cuidadores de crianças impedem que façamos o nosso trabalho.
Felizmina Neto, coordenadora do Programa Alargado de Vacinação por ocasião do encontro com a comunicação social, momento que serviu para massificar a informação sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite. Recordo que Angola recebeu o certificado de erradicação da doença em 2015. Benguela na rota do turismo internacional. Em destaque. Continuamos a informar no Girassol Jornal. Angola e o Vietnã acordaram nesta quinta-feira em dinamizar a cooperação bilateral em vários domínios, com foco no desenvolvimento económico de ambos os países. O assunto dominou o encontro privado entre o Presidente da República, João Lourenço, e o seu homólogo da República Socialista do Vietnã, que cumpre até amanhã uma visita de Estado a Angola. A visita de Leon Quang é por si só considerada histórica por se tratar da primeira de um chefe de Estado a Angola nos 50 anos de relações diplomáticas. A hora marcada 11, horário de Angola, Leon Quang, acompanhado da Madame Ngo Quoc Ly, a primeira-dama do Vietnã, chegaram ao Palácio da Cidade Alta. A recepção calorosa e de praxe em cerimónias desta natureza foi do chefe de Estado angolano e da primeira-dama Ana Dias Lourenço. Os estadistas pousaram para uma primeira fotografia e, em simultâneo com a interpretação dos hinos nacionais dos dois países, ouviam o som das 21 salvas de canhão. Lourenço e Leong voltaram a pousar para a fotografia e cumprimentaram de seguida os membros das duas delegações. Depois, se seguiu o tete-a-tete entre os estadistas, enquanto as delegações ministeriais conversavam na sala do Conselho de Ministros. Na conversa privada, João Lourenço e Leon Quang falaram sobre o nível da parceria bilateral, identificaram novas áreas de cooperação e admitiram que as trocas comerciais entre os dois países estão aquém do desejado. Temos hoje a obrigação de pensar apenas no desenvolvimento econômico e social dos nossos países. E é o que estamos a fazer. Estamos em níveis de desenvolvimento diferentes, como é óbvio, mas a meta é a mesma, é tudo fazer no sentido de desenvolver as economias dos nossos países em prol do bem-estar dos nossos povos. E para isso não podemos estar isolados. Temos de cooperar. Ninguém se desenvolve sozinho. Esta manhã, durante as conversações, concluímos que as trocas comerciais entre Angola e o Vietnã estão num nível baixo, que não é satisfatório e que precisamos de reverter esta situação. Nas declarações à imprensa, na sequência dos acordos assinados, o Presidente da República de Angola admitiu que o país está aberto ao investimento vietnamita e de outras nações. Os investidores privados vietnamitas querem vir investir em Angola em vários domínios da economia e nós estamos certos que, quando isso acontecer, juntamente com investidores de outras partes do mundo, vão nos ajudar a diversificar a nossa economia, a aumentar os volumes de produção de bens e de serviços e, consequentemente, a aumentar a nossa capacidade de exportação também de bens manufaturados e não apenas de matérias-primas. Em Angola, residem cidadãos vietnamitas que atuam nas áreas da saúde, educação, empresarial e muito mais. Para estes, o Presidente da República Socialista do Vietnã, Leon Quang, solicitou ao governo angolano proteção aos vietnamitas. O Vietnã valoriza o papel de Angola como presidente da União Africana em 2025, bem como as suas iniciativas destinadas a prover paz, segurança e estabilidade do continente africano. O estadista asiático reconheceu o papel de Angola na pacificação dos conflitos em África, daí ter enaltecido a presidência de Angola e do presidente João Lourenço na liderança
da União Africana. Aproveitamos a ocasião para solicitar a contínua atenção de Angola no sentido de garantir a segurança, criar condições favoráveis e assegurar o ambiente estável para a comunidade vietnamita e as empresas do Vietnã que vivem, trabalham e investem em Angola. Em reciprocidade à visita do presidente vietnamita, o chefe de Estado angolano deve visitar o Vietnã em 2026. O presidente teve a amabilidade de me convidar a visitar o Vietnã, convite aceite, que muito provavelmente deverá acontecer no próximo ano, 2026. Com Angola em processo de diversificação econômica e o Vietnã a consolidar a sua presença em África, a visita projeta uma nova era nas relações entre Luanda e Hanoi, com potencial de impacto duradouro para os povos de ambos os países. A deslocação do líder vietnamita a Angola assinala os 50 anos de relações diplomáticas entre os dois países e visa relançar a parceria bilateral a um novo patamar de cooperação estratégica. Angola e o Vietnã assinaram também esta quinta-feira 7 novos acordos e protocolos de cooperação bilateral em diversos domínios. Os documentos foram assinados sob o olhar atento dos presidentes dos dois países. Os dois governos pretendem, com os protocolos rubricados, reforçar a parceria que completa 50 anos desde o início das relações diplomáticas em novembro de 1975. São no total 7 os novos instrumentos jurídicos rubricados entre as partes. O primeiro foi o Memorando de Entendimento entre as Procuradorias-Gerais de Angola e da República Socialista do Vietnã, documento que visa reforçar a cooperação no domínio da acusação penal, prevenção e combate ao crime organizado transnacional, mediante troca de informações, formação técnica e assistência jurídica mútua. No domínio da justiça e dos direitos humanos, foram assinados 2 documentos, sendo o primeiro o acordo sobre a transferência de pessoas condenadas, que vai permitir que cidadãos vietnamitas condenados em Angola possam cumprir pena no seu país e os cidadãos angolanos condenados no Vietnã possam cumprir pena em Angola, medida que poderá promover a reinserção social e o fortalecimento da cooperação jurídica bilateral. Foi igualmente assinado, neste quesito, o Acordo de Auxílio Jurídico Mútuo em matéria penal, tratado que estabelece mecanismos de cooperação abrangente no domínio penal, incluindo a troca de informações, localização de pessoas e bens, apreensão e recuperação de ativos, entre outras medidas de combate à criminalidade. Sob o olhar atento dos presidentes João Lourenço e Leong Quong, o ministro da Agricultura e Florestas de Angola, Isaac Maria dos Anjos, e Vo Vang Hang, vice-ministro da Agricultura e Ambiente do Vietnã, rubricaram o Plano de Ação no Domínio da Agricultura, instrumento jurídico que prevê a cooperação nas áreas agrícola, veterinária e de capacitação técnica, com ênfase na formação de quadros e no desenvolvimento de parcerias empresariais. Neste quesito, o presidente da República, João Lourenço, sinalizou que Angola quer aproveitar o know-how do país asiático para impulsionar a agricultura familiar. Não vamos ficar por aí, portanto, teremos outras oportunidades de assinar outros instrumentos jurídicos nas áreas que forem do interesse comum. Temos interesse nos setores da defesa e segurança, agricultura, pescas, na indústria transformadora, sobretudo na indústria de produção de equipamentos para servir o campo, para servir as famílias camponesas que se dedicam à agricultura e que o fazem hoje com instrumentos muito rudimentares, o que dificulta, portanto, eles alcançarem o rendimento por hectare que seria de desejar. Do lado do Vietnã e na voz do presidente Leong Quong, ficou expressa a vontade de intensificar a parceria em setores chaves para o desenvolvimento econômico e social dos dois países.
Combinamos promover oportunidades de investimento e criar um ambiente favorável à participação das empresas dos países nos projetos na área de agricultura, petróleo, tecnologia e informação, entre outras. Além de continuar a fortalecer a cooperação tradicional, como educação, informação, saúde, agricultura, as duas partes manifestaram interesse em ampliar parceria em domínios como defesa, tecnologia de informação, ciência, tecnologia, transição digital e transição verde. Destaque para a assinatura do Memorando de Entendimento entre a Televisão Pública de Angola e a Televisão Estatal do Vietnã, com a finalidade de promover intercâmbio de conteúdos, realização de produções conjuntas, formação de profissionais e a promoção de uma maior aproximação entre os povos através dos média. Angola e o Vietnã pretendem também reforçar a parceria no domínio da defesa, por isso mesmo rubricaram a Carta de Intenção no domínio da defesa nacional, documento que visa intensificar a cooperação militar e reinserção social. Os dois países assinaram igualmente o Memorando de Entendimento entre a Sonangol e a Petro-Vietnã no domínio do petróleo, gás e biocombustíveis. Pierre Daniel Tendo é analista residente para questões económicas. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Simeão, e boa noite, Angola. Hoje um dia marcado pela assinatura de acordos, 7 novos acordos assinados, a destacar aqui no domínio económico, agricultura e indústria. Como é que podemos olhar para este intercâmbio que ganha mais força entre Angola e o Vietnã? Claramente, são países com relações históricas, estamos a falar de relações de mais de 50 anos e, do ponto de vista econômico e comercial, são países que têm relações em domínio já conhecido, mas antes aqui interessa frisar o perfil do país que nos visita, não é? Na sua mais alta estrutura. É um país que tem verificado nas últimas 3 décadas indicadores econômicos bastante animadores, um PIB com um crescimento anual acima de 6%, é um país que conseguiu reduzir a pobreza abaixo de 5%, um país com inflação abaixo de 4%, uma taxa de desemprego também abaixo de 4%. Portanto, é um país que tem muito a ensinar para países como a nossa condição. De que forma é que a doutora Angola deve aproveitar este momento de cooperação, que se abre, sobretudo para a agricultura e a indústria destacados? Claramente. Primeiro, temos que olhar o caso de estudo que é o Vietnã no domínio da agricultura. O Vietnã é nada mais do que o segundo maior produtor e exportador de arroz do mundo, né? E há cifras muito ínfimas comparando com aquele que domina este segmento. O setor do café, o setor do cacau, é um país muito potencial naquilo que é a produção agrícola. E ele é um país com um modelo robusto de subvenção aos pequenos agricultores. É aí uma grande lição que poderia ser extraída de Angola, sendo que é um país que privilegiou e priorizou a subvenção dos pequenos agricultores. O presidente João Lourenço frisou aí que a agricultura praticada em Angola é maioritariamente familiar, são cerca de 82%, e esta agricultura é praticada com materiais ou instrumento altamente rudimentar, o que compromete a produtividade. Portanto, é aí onde Angola pode extrair uma grande lição da parte do Vietnã e essencialmente, a subvenção em determinados segmentos. Não obstante, nos últimos anos, a tendência de Angola é contrária, retirando, por exemplo, a subvenção ao combustível, retirando, a partir deste ano agrícola, a questão da gratuidade dos fertilizantes, bem como das sementes, é algo que o Vietnã fez o contrário. Portanto, era uma lição que Angola poderia extrair daí. Hoje é uma grande comunidade, podemos assim considerar, de vietnamitas em Angola. Claramente. A imprensa vietnamita estima, por exemplo, só em termos de empresas, são mais de 20 empresas vietnamitas em Angola a atuarem em determinados segmentos, e existem também alguns vietnamitas a habitar em Angola. Prova claramente que as relações transcendem a dimensão política, porque há aqui uma dimensão social das relações entre Angola e o Vietnã. Há um aspecto
que também chama a atenção, que tem que ver com este intercâmbio de conhecimento. O Vietnã tem instituições de formação e educação muito forte que podem também servir de um modelo, bem como participar naquilo que é a atividade agrícola em Angola, por exemplo, a questão da aquicultura, a atividade agrícola, a veterinária, através de intercâmbio de conhecimentos, que seria uma mais-valia também para Angola. Obviamente que há uma questão, e o presidente também frisou, que tem a ver com as relações comerciais. Não obstante de Angola ter um saldo comercial positivo em relação ao Vietnã, com trocas comerciais muito voltadas para o setor petrolífero e recursos minerais, mas ainda assim, olhando países que têm mais de 50 anos de relações históricas, ainda não é um nível satisfatório. Por isso é que visitas desta natureza, da sua mais alta estrutura, a Angola reforça, não é, esta parceria e abrem também novos caminhos de cooperação, e os domínios de cooperação aqui são diversos, não apenas no setor agrícola, como também no setor da segurança, setor da educação, como o presidente frisou. Portanto, são fatores que podem concorrer para uma maior dinamização. Claramente. Estas visitas são sempre interessantes porque reforçam o nível de confiança entre os dois Estados, e a partir daqui pode-se encontrar uma janela de oportunidade para, a médio e longo prazo, se reforçar e diversificar estas relações. Portanto, uma jornada marcada pelo convite ao Presidente da República. Claramente. Pela primeira vez tivemos aqui, nesta altura, um presidente vietnamita, e obviamente, como é praxe, o presidente vietnamita convida o presidente João Lourenço para visitar o seu país nos próximos tempos, e um convite aceito pelo presidente João Lourenço, que, em princípio, em 2026 deve visitar este país, e essa visita certamente servirá para um balanço deste período de agora até a altura em que se vai fazer a viagem, e também reforçar e revalorizar então todos os domínios de cooperação que existem entre os dois Estados. Portanto, um convite que, além disso, podemos afirmar, portanto, reforça este grande interesse que o Vietnã tem de levar o intercâmbio. Prova claramente que aqui há interesses mútuos, tanto de Angola com o Vietnã e de Vietnã para com Angola, porque se recebemos aqui o presidente vietnamita, agora esse convite simbólico vai reforçar, obviamente, e, como disse, prova claramente que há interesses mútuos, e o presidente chamou a atenção de serem países que, do ponto de vista de desenvolvimento, estão em níveis diferentes, mas ambos partilham a visão de desenvolver as economias e desenvolver as sociedades dos seus, bem como os seus povos. Então, esse prova claramente aqui um interesse mútuo entre Angola e o Vietnã, e esse intercâmbio e esse encontro, essas conversações na mais alta estrutura, prova claramente que é uma relação que tem pernas para andar por partilharem interesses mútuos. Dr. Daniel Teno, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal e por estes momentos de análise. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Obrigado, Simeão, e até à próxima. Continuação de bom trabalho. Obrigado. E seguimos para o primeiro intervalo no Girassol Jornal. Voltamos a seguir. Até já. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal. Seguimos para Benguela. Vamos falar da Semana de Desenvolvimento Local, que está na ordem dos destaques. A desconcentração administrativa, o envolvimento dos cidadãos nas políticas governativas, bem como a exploração das potencialidades para o desenvolvimento local, foram os pontos que marcaram as intervenções dos administradores e governadores presentes em Benguela na Semana do Desenvolvimento Local. Esta quinta-feira ficou marcada com a realização das jornadas técnicas e científicas sobre o desenvolvimento local. O Centro Sociopastoral Dom Armando Amaral dos Santos está a ser o palco da Semana do Desenvolvimento Local, que acontece na cidade de Benguela, que tem como pano de fundo a reflexão em torno das conquistas alcançadas ao longo dos 50 anos de independência.
Na visão do governador do Zaire, a desconcentração administrativa é uma das saídas para o desenvolvimento econômico. As pessoas ainda vão passando muito pelos governos provinciais ou pelos governadores. E eu aconselho a passarem sempre nas administrações municipais. É lá hoje em dia onde estão as grandes potencialidades. Não vale a pena estarem a pensar que o governador é que tem. Essa conversa acabou. Temos que ver o problema da desconcentração administrativa no seu todo. Temos que fazer tudo por tudo, fazendo assim com que as administrações municipais tenham esta capacidade. E têm, de facto. Há essa desconcentração. Compete ao senhor administrador ver que aqui tem terreno, ver que ali tem isso, que é para poder desenvolver. Por isso é que tem-se dito, a vida faz-se nos municípios e hoje em dia é um facto. Por seu turno, o governador do Kwanza Norte entende que a participação dos cidadãos é um dos pilares da liderança governativa. E nós servimos os cidadãos. Obviamente, quando saímos de casa ao serviço, devemos esperar que o cidadão nos cobre aquilo que é a nossa função. No entanto, com o surgimento da globalização, e aqui falo das tecnologias, o cidadão tem a capacidade de fazer estudos comparados e esses estudos comparados levam-o a poder cobrar excessivamente, olhando para outras geografias a nível do mundo e também a nível de outras províncias. No mesmo alinhamento, o administrador municipal do Bailundo entende que a envolvência dos cidadãos nos atos de governação faz parte dos requisitos do desenvolvimento local. Há a questão da participação efetiva do cidadão, não só na ocultação dos seus problemas, mas também na resolução dos seus problemas. E nesse espírito está a questão da envolvência da população na resolução dos problemas locais. E aqui começam os microprojetos da administração local na satisfação das necessidades das populações. Para esta sexta-feira está marcado o Fórum dos Municípios e no sábado a abertura da Feira dos Municípios e Cidades de Angola no Estádio Nacional de Umbaca. E o Presidente da República trabalha nos próximos dias na província de Benguela, onde vai cumprir uma vasta agenda de trabalho. De acordo com uma nota da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, o Presidente João Lourenço chega a Benguela na tarde desta sexta-feira e no sábado vai presidir a reunião de governação local, um fórum alargado onde têm assento os governadores provinciais e ministros que compõem o Executivo. Ainda no sábado, o Presidente da República vai participar da inauguração da Feira dos Municípios e Cidades de Angola. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, em diploma que hoje assinou, dá por fim o mandato das seguintes entidades, todas integrantes do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDEP, Mário Alberto Mendonça da Silva, Presidente do Conselho de Administração, Pedro Estevão Buca, administrador executivo, e Ezequiel Sebastião Manuel, administrador executivo. Noutro despacho, o Presidente da República nomeia Pedro Estevão Buca para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDEP, Louro Pinto Fortunato e Nelson Aviando Peixão Pinto para administradores executivos. Num terceiro diploma, o Presidente João Lourenço dá por fim o mandato de António da Silva Inglés Pinto do cargo de administrador para as áreas de planeamento e gestão de projetos do Conselho de Administração da empresa Rede Nacional de Transporte de Eletricidade e nomeia para o mesmo cargo Tárcio Amarildo Moraes Cardoso. Por último, o Presidente da República e titular do Poder Executivo nomeou Osvaldo Adão Monteiro para exercer o cargo de administrador executivo do Instituto Angolano das Comunicações. Olhamos agora para a atualidade fora de portas. 6 pessoas morreram hoje na queda de um avião que transportava equipas médicas em Nairobi, capital do Quênia. Das 6 vítimas, 4 estavam a bordo da aeronave e 2 no solo. O avião, dirigido pela AMREF Flying Daughters,
voava para Somalilândia, na Somália. De acordo com a própria instituição, as autoridades quenianas, que afirmaram que o avião caiu numa zona densamente povoada, relataram que a aeronave cumpria uma missão ambulância, transportando equipas médicas. A Autoridade de Aviação Civil do Quênia disse que o avião perdeu contato com o controlo de tráfego 3 minutos depois de ter decolado do aeroporto. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que as autoridades israelitas não pretendem controlar Gaza, querem apenas estabelecer um perímetro de segurança, mas não governar o território palestiniano. Netanyahu garantiu que Israel não anexará a faixa de Gaza, ao mesmo tempo que assegurou que uma agência governamental controlaria temporariamente o enclave. Depois de responder quando questionado se Israel tinha intenção de controlar Gaza, Netanyahu disse que o enclave seria entregue ao que chamou de forças árabes, afirmando que estas governariam adequadamente o território sem constituir uma ameaça para Israel, algo que não é possível com Hamas. Benjamin Netanyahu, entretanto, reiterou que os principais objetivos da ofensiva na faixa de Gaza continuam a ser a destruição completa do Hamas e o regresso de todos os reféns. As declarações do primeiro-ministro israelita foram feitas num dia marcado por protestos dos familiares dos reféns que receiam as mortes destes por uma provável ocupação de Gaza. Atualmente, o Hamas tem no cativeiro 50 reféns entre vivos e mortos. Os bombeiros franceses lutam desde terça-feira contra o considerado maior incêndio florestal desde 1949. O incêndio consumiu, segundo últimos dados, 16 hectares de floresta e vilarejos do sul de França. O maior incêndio florestal da França em vários anos, ainda não controlado, causou uma vítima mortal, que, de acordo com as autoridades, teria desrespeitado as ordens de evacuação. As chamas também destruíram dezenas de casas e forçaram a fuga de 2.000 pessoas, entre moradores e turistas. O incêndio, que é combatido desde terça-feira, espalhou-se rapidamente devido aos ventos fortes e à vegetação seca. Embora ainda não esteja controlado, as autoridades garantem que a progressão do fogo está a diminuir. Cerca de 2.000 efetivos dos bombeiros foram mobilizados para combater as chamas. E ainda fora de portas, olhamos para o Centro Peres para a Paz e Inovação, que tem a maior exposição de ciência e tecnologia de Israel. A estrutura está em Tel Aviv e recebe visitantes de várias partes do mundo. Uma das grandes missões do Centro Peres é promover a criação de inventores israelitas. Os dispositivos USB, os sensores de viaturas e aeronaves, a dessalinização da água do mar ou a purificação de águas impróprias são só alguns dos resultados de pesquisas e estudos israelitas. Muitos destes feitos estão expostos no Centro Peres para a Paz e Inovação. A instituição, fruto do empenho do seu fundador, Shimon Peres, foi criada para enaltecer a dedicação de pesquisadores, estudiosos, inventores e cientistas do país. Com salas variadas, cheias de amostras de tecnologia de ponta moderna e o que de melhor fizeram para o resto do mundo, é possível encontrar e conhecer os grandes inventores israelitas através da inteligência artificial. Nesta sala de projeção de imagens, os criadores convidam o público a conhecer os seus experimentos, como Dov Moran, o engenheiro eletrónico que criou a unidade de armazenamento USB, o pendrive. Benny Landa, outro engenheiro que é considerado o pai da impressão digital comercial por ter criado a impressora digital. Ou a médica Yasmin Abu Frahia, que desenvolveu pesquisas genéticas da comunidade beduína, a qual ela pertence, para prestar melhor assistência de saúde ao seu povo. A exposição tem ainda as placas solares, a pigmentação de alimentos, sistemas de irrigação, purificação da água, colonoscopia moderna e pouco invasiva. Até os premiados Nobel têm em destaque. Já são 12 na história do país, incluindo o próprio Shimon Peres, que foi Prémio Nobel da Paz em 1994. Desde 1976, que o país venceu algumas das categorias do prémio mais importante da história. A maior parte destes produtos já está no mercado e outros seguem em fase de pesquisa.
e estão direcionados em vários campos, como a agricultura, alterações climáticas, reciclagem. Aqui temos a ala dedicada à reciclagem e tudo o que se pode fazer na sociedade. Ali temos a ala amarela, que é dedicada. Ela é professora na Universidade de Tel Aviv e escreveu muitos livros. Um deles são as 21 lições para o século XXI. É claro que na sala dos experimentos israelitas não podia faltar um dos favoritos e dos mais utilizados no país nos últimos tempos. Dos grandes orgulhos de Israel e que enche os olhos do mundo. Senhoras e senhores, apresentamos o escudo protetor de Israel, desenhado e desenvolvido por eles, o Domo de Ferro. O escritório onde trabalhou o estadista, presidente e por 2 vezes primeiro-ministro está como um museu atualmente. Os seus pertences estão intactos e preservados no primeiro andar do edifício, que foi projetado pelo arquiteto Massimiliano Fuchs. O edifício está localizado em Tel Aviv, numa zona costeira. Por fora, a beleza do mar Mediterrâneo, muito azul, cujo cheiro convida para um mergulho. E por dentro, as ondas distribuídas nas paredes formam uma arquitetura única e sustentável. O teto é transparente para refletir luz durante o dia. O centro recebe muitos visitantes e, em tempo de férias, é o local ideal para dar um passeio. ...50 anos de independência nacional. Contributo da jovem mulher. Em destaque. A mais à frente tem desporto a seguir. A Seleção Nacional realizou nesta quarta-feira no pavilhão multiusos de Luanda o segundo treino de projeção ao Afrobasket 2025, depois do estágio no Reino de Espanha. Vitória, vitória, vitória é a palavra de honra neste momento no balneário da Seleção Nacional de Futebol. Após consentir uma derrota na primeira jornada, os palancas negras pretendem fazer diferente no segundo jogo desta edição do CHAN, segundo informou Pedro Gonçalves, que falava em conferência de imprensa. O míster disse ainda que já foi feito o estudo do que correu mal no jogo anterior. Que vamos ser mais eficazes nesse ponto de vista, mas sem controlar o jogo. É sempre uma das nossas ideias a respeito e preferimos controlar com a posse de bola. Nem sempre o fazemos, mas se temos essa capacidade, claro que sim, preferimos controlar o jogo através da posse de bola e a partir daí temos outros desafios. Há que trabalhar sobre eles. Os primeiros jogos destas grandes competições são sempre jogos de uma grande carga emocional, de exigência de um grande foco atencional. E por vezes, na ansiedade de querer fazer tudo bem, acaba-se por cometer alguns pequenos erros que, somados, acaba por traduzir uma performance abaixo daquilo que gostaríamos. Acredito que estamos a trabalhar também sobre isso, para estarmos mais focados, mais concentrados, com decisões mais fáceis de concretizar e logo aí julgo que o nosso desempenho vai melhorar. Quem também falou à imprensa é o lateral Edi Afonso, que descreveu o fator casa como vantajoso para o adversário, prevendo um ambiente pesado. Vai ser um ambiente hostil, estamos a jogar e a defrontar a equipa da casa, mas acho que isso não nos deve amedrontar. Devemos estar focados naquilo que são os nossos objetivos e eu acho que dentro de campo é igual para todo mundo. Sabemos que vai ser uma atmosfera difícil, mas eu acho que devemos focar naquilo que nós devemos controlar apenas, e nós devemos controlar apenas o jogo, e acredito que vai ser um grande ambiente e para o espetáculo do futebol isso também é muito bom, porque, como disse há pouco tempo, qualquer grande jogador adora jogar nesses palcos, e acho que isso também deve nos servir como uma motivação para entrar dentro de campo e dar o nosso melhor. O duelo frente ao Quênia acontece hoje às 17 horas e será referente à segunda jornada do Grupo A. Os anfitriões já somaram 3 pontos na série, fruto da vitória na primeira jornada frente à República Democrática do Congo por 1-0.
Ora, e as nossas sinceras desculpas pela matéria que acabamos de exibir em instantes. Refere-se a um outro momento da Seleção Nacional, um momento já retratado pela nossa equipa. Já vamos olhar para como a Seleção Nacional prepara o Afrobasket 2025. Sabemos que o 5 Nacional está empenhado e focado nos bons resultados. Vai ser ainda ao longo desta edição do Girassol Jornal. Continuamos com o desporto. O Ministro da Juventude e Desportos de Angola garantiu nesta quarta-feira em Luanda estarem criadas todas as condições para o arranque do Afrobasket 2025 que acontece no nosso país. As declarações do Ministro foram proferidas depois de uma reunião com a comissão organizadora deste grande evento africano. A comissão organizadora do Afrobasket 2025 realizou mais uma reunião para ver com os olhos de ver em que pé está o processo que antecede o arranque da maior prova de basquetebol da África. Depois do encontro, a porta fechada que contou com a presença do Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, o dirigente e alguns membros da sua equipa visitaram algumas zonas do pavilhão multiusos de Luanda. A seguir à visita, Rui Falcão não teve dúvidas, afirmando que tudo está devidamente preparado, faltando simplesmente a bola começar a rolar em Luanda e no Namibe. Nós viemos fazer mais uma reunião do Afroloc, fizemos a avaliação do desenvolvimento do nosso trabalho em Luanda e em Moçambique. Felizmente está tudo a correr da melhor forma possível. Estão criadas basicamente as condições para a organização do Campeonato Africano. A mesma comissão estará na província do Namibe na próxima sexta-feira para no terreno constatar o que foi feito e o que falta por se fazer para o êxito que se quer da organização do Afrobasket 2025. Sexta-feira vai uma delegação nossa também ao Namibe para fazer o que nós fizemos aqui. Fazer a avaliação in loco e depois ao fim do dia avaliar o estado do pavilhão. Em termos de luz, som e todos os apetrechos técnicos necessários para a realização dos jogos. Portanto, é isso que nós hoje terminamos. Como viram, está toda a gente satisfeita, as condições estão criadas a este nível. Agora temos as questões logísticas, já começaram a chegar seleções, estamos a apoiá-las e vamos assim até o dia 24. Quanto à participação de Angola na prova, Rui Falcão sublinhou que o país criou todas as condições necessárias para que o título fique no país 12 anos depois. Ao público, o Ministro da Juventude e Desportos pediu a presença massiva nos pavilhões. O apelo é estarmos nos pavilhões, no Arena, em Luanda e no Velvite, em Moçambique, apoiar a nossa seleção e levá-la ao título africano. Esse é o apelo. Termos os pavilhões cheios com a festa necessária para que a motivação chegue à nossa seleção. A nossa seleção já tem a mensagem. Um dos propósitos que nos levou a organizar este campeonato é a comemoração dos 50 anos de independência. Mas no campo desportivo temos como objetivo recuperar o título perdido há uns anos. Ministro da Juventude e Desportos visita pavilhão multiusos de Luanda e garante estarem criadas as condições para o arranque do Afrobasket 2025. Rui Falcão sublinhou igualmente que o país deu o apoio devido para que Angola consiga recuperar o título africano. E agora sim, a Seleção Nacional realizou nesta quarta-feira no pavilhão multiusos de Luanda o segundo treino de projeção ao Afrobasket 2025, depois do estágio no Reino de Espanha. Vamos ver. Angola, que vai à busca do 12º título do Afrobasket, cumpriu com mais uma sessão de treinos em solo nacional nesta quarta-feira. A seleção foi recebida pelo Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, em companhia da comissão organizadora do Afrobasket 2025. A segunda sessão de trabalhos dos comandados de Pepe Clarose teve como palco o pavilhão multiusos de Luanda, recinto que vai albergar o jogo de abertura da maior festa da bola ao cesto do continente africano no dia 12 de agosto, entre a seleção de Angola e a da Líbia. A comunicação social, o técnico do conjunto angolano, Pepe Clarose, sublinhou que nesta altura está a trabalhar para colocar os jogadores angolanos no mesmo nível competitivo e físico. Em termos físicos, sí que há desnível grande com os jogadores que han chegado tarde, muito desnível comparado com jogadores que fazem 4 semanas que chegaram. Não é o mesmo llevar 45 treinos que llevar 5.
a diferença é grande. Então vamos a ver se escondemos tudo isto e conseguimos que todos os minutos que estemos jogando sejam ao máximo nível. Se eu posso jogar 7 minutos seguidos, podem ser muito bom. Se eu só posso jogar 3 minutos seguidos, vamos a tentar que ninguém esteja a descansar quando esteja jogando. O espanhol garantiu igualmente que Angola precisa abordar todos os jogos com a mesma bravura para evitar depender dos resultados de outras seleções do Grupo C. Vamos tentar cada dia ir ao máximo, cada dia jogar o melhor possível e ganhar o primeiro jogo. E depois do primeiro jogo, ganhar o segundo. Hoje alguém me perguntava se aqui não podemos reservar nada. Nós temos que ir, não sei se se diz, com a faca entre os dentes, desde o primeiro momento, com qualquer equipa. Porque podes ficar fora com qualquer equipa, todos vão ter suas opções. São 3 jogos, primeira fase, e nestes 3 jogos, se não ganhas o primeiro, se te pode complicar as coisas. Recordo que Angola está no Grupo C com a Líbia, adversário com que abre o Afrobasket 2025 em Luanda, a Guiné, com que irá jogar na segunda jornada, e o Sudão do Sul, adversário da terceira e última jornada da fase de grupos do Afrobasket 2025. Estamos a informar ao Girassol Jornal. Seguimos para mais um curto intervalo. Volte connosco. Até já. Já de volta, o Instituto Nacional da Juventude promoveu nesta quinta-feira um encontro voltado ao contributo da jovem mulher na conquista da independência nacional. Durante o evento foram destacados valores importantes para a preservação dos ganhos dos 50 anos da independência nacional. Mais de 50 mulheres provenientes de várias localidades do país estiveram reunidas para refletir sobre o contributo da jovem mulher na consolidação dos 50 anos de independência nacional. Uma das oradoras do evento, pastora Ruth Catala, destacou a importância de colocar Cristo como base para a preservação dos ganhos alcançados ao longo do período de independência. Coloquem Deus como base nas suas vidas e vocês terão sucesso. Como ele mesmo disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer, mas comigo poderão dar muito fruto. Queres ter sucesso? Coloque Cristo como base. Precisamos de essência, e mulheres com essência inspiram outras mulheres. Outras mulheres se levantarão porque priorizamos Deus, porque temos essência, e descubram a vossa identidade e o vosso propósito. Não acorde, só acordou, dormiu, descubra muito mais do que o que Angola pode fazer por ti, o que o governo pode fazer por ti, o que você pode fazer por Angola. E se nós buscarmos a Deus, saberemos o que cada uma deve fazer para tornarmos a nossa nação forte e sim, um farol para outras nações, não só para o continente africano, mas para o mundo, por que não? Segundo a serva de Deus, é igualmente fundamental que as mulheres exprimem pela união. Agora mais do que nunca, a nossa nação precisa de mulheres unidas, conforme diz João 17. Se nós nos unirmos, nós venceremos, porque nada pode se levantar contra mulheres unidas, homens unidos, uma nação unida. Agora não é hora de a Angola de quem, não, agora é a hora da nossa Angola. Por sua vez, a consultora de marcas e imagens enfatizou que o autoconhecimento deve ser um traço essencial no perfil desta classe. Posicionamento é o lugar onde nós pertencemos. Quando eu percebo quem eu sou, o meu perfil comportamental, o meu potencial, e eu me posiciono no lugar certo, isso faz com que eu consiga contribuir com muito mais qualidade naquilo que é o desenvolvimento do país, da sociedade em que nós estamos. O encontro também abordou os desafios enfrentados pela jovem mulher no contexto socioeconômico atual do país. Enquanto mulheres, nós temos primeiros desafios pessoais, né? Temos uma percentagem elevada ainda de mulheres com baixo acesso à educação. Temos poucos financiamentos, por exemplo, para empreender de forma mais formal. Temos um índice elevado de mulheres na informalidade também, o que condiciona muitas das vezes a independência financeira das mulheres. Então, acredito que um dos maiores desafios é a falta de educação e poder financeiro que as mulheres hoje têm. Para a superação desses desafios, Emília Dias apresentou algumas propostas e soluções. Eu acho que nós podemos ter programas de inclusão financeira e linhas de financiamento, projetos femininos
empreendedorismo muito mais formalizado, com apoio e taxas específicas, né? Taxas especiais. Temos aqui algum apoio social, as próprias empresas terem programas de estágio que também ajudem a capacitar mulheres estudantes. Temos uma componente de apoio ao suporte à maternidade com as salas de amamentação, se calhar creches comunitárias, que permitam que as mulheres, além de cumprir com o seu papel, vamos dizer, social enquanto profissionais, também não descurem da maternidade enquanto, vamos dizer, essencial para a prosperidade e crescimento social, né? Pretendemos, com este encontro, promover o diálogo intergeracional, reunindo experiências do passado e visão do presente. Reconhecer e valorizar o papel da jovem mulher. Do Girassol Jornal, obrigado pela companhia de sempre. Não perca a seguir especial entrevista. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite. Passe bem.